pessoal, vamos iniciar aqui agora as nossas aulas a respeito do editor de planilha Calc, tá bom? Lembrando que esse editor de planilha, ele está relacionado aos pacotes Office, tá bom? Do tipo livre, como é o caso do LibreOffice e do Apache OpenOffice, que são os sucessores, ok? Do OpenOffice, ou que era o mais conhecido nos Estados Unidos, e aqui no Brasil era chamado de BROffice, tá bom? Por problemas de entendimento ali entre os colaboradores do desenvolvimento desses projetos, o que foi que aconteceu? Acabou que esses projetos anteriores foram descontinuados, tá bom? É assim que a gente chama quando o projeto não é mais atualizado, quando ele não é mais desenvolvido, acontece a descontinualização dele, tá bom? Que foi o que houve com o OpenOffice e com o BROffice. O que nós temos hoje disponível para nós, certo, aqui no Brasil, em idioma português padrão, é o LibreOffice e o Apache OpenOffice. Sendo que o LibreOffice ele vai despontar um pouco mais com relação ao Apache OpenOffice. Por quê? Porque ele já conta com mais tempo de desenvolvimento e com maior número de colaboradores à disposição do desenvolvimento do projeto, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pegar aqui nossa caneta. Pegar aqui. Canetinha. Vamos lá. O LibreOffice, que é o que nós vamos estudar aqui hoje, certo? Ele é o que? O LibreOffice Calc, certo? Nosso editor de planilha. Ele é um editor de planilha eletrônica pelo qual pode ser estruturar diversas ações. Certo? O que é que você pode fazer com o LibreOffice, né? Normalmente quando você vai abrir o LibreOffice, você pega aquela estrutura e você vê o que? Você vê só aquela quantidade ali de células disponíveis, você fica sem entender o que fazer, como fazer, para que serve, do que serve e para onde vai. Mas no geral, certo? O que é que você pode fazer, certo? Isso aqui não é uma lista exaustiva, é uma lista exemplificativa. O que é que você pode fazer com uma planilha eletrônica? Você pode realizar o controle de um livro caixa, certo? A canetinha não está mais balançando. Você pode realizar, certo, o controle de elementos enumerados, pode realizar uma enumeração. Você pode realizar o controle de uma lista de banco de dados, certo? Ações diversas relacionadas ao escritório e também ações educativas de controle de atividades e outras coisas a mais, tá bom? Lembrando que esse aqui é o nosso íconezinho, tá bom? É a logomarca do Calc no padrão do LibreOffice. E esse outro aqui é o íconezinho, certo, do Calc no padrão do Apache OpenOffice, certo? Ficar muito atento a essas nomenclaturas. Para avançar aqui, nós temos aqui a questão das extensões de pacote Office, certo? Nessas extensões de pacote Office, o Calc tem as suas especificações. Lembrando que, no geral, os pacotes Office, ele tem como extensão o .odf, certo? Que é uma extensão genérica de pacotes, de programas de pacote Office livre, tá bom? Então, não importa se você vai ter aí o Writer, certo? Não importa se você vai ter o Impress, não importa se você vai ter o Calc. Genericamente, todas as extensões peculiares de cada um desses editores tem como extensão genérica, extensão maior, certo? A .odf, certo? Que é uma edição de documento aberto livre, certo? Documento de escritório aberto livre, certo? Então, dentro da ODF, você vai ter outros, certo? Você vai ter, por exemplo, a extensão de editor de texto, certo? A extensão de editor de planilha, a extensão de editor de apresentação. Então, genericamente, nós temos como extensão do pacote Office, certo? LibreOffice, o Apache OpenOffice, envolvendo aí o Calc, que é o nosso objeto de estudo, você vai ter a ODF. Mas, de modo específico, envolvendo as planilhas, que nós temos como padrão o .odf, que por padrão é a extensão padrão do Calc, e aqui não importa se você está trabalhando com o Apache ou com o Libre, certo? A extensão padrão é o ODS. Você vai ter o .otf, que é uma extensão padrão de templates. Templates, professor, o que é isso? Templates, meu querido, é o que? São modelos que você pode utilizar. Toda vida que você vai inicializar um programa do pacote Office, seja o Writer, seja o Calc, seja o Impress, você vai ter à sua disposição uma lista de modelos, de arquivos pré-programados, pré-organizados, que você pode utilizar para organizar o seu arquivo pessoal, tá bom? Você pode ter ali já, e você também pode criar outros templates sem problema algum. O que vai acontecer? Você vai poder criar
materiais para deixar pré-programados, pré-organizados para a sua estrutura, tá bom? Exemplo, se você trabalha em um escritório, você trabalha muito, por exemplo, fazendo ofícios, memorandos ou por aí vai, você trabalha muito no escritório realizando, construindo gráficos que você acaba se repetindo. Todo cliente vai me pedir esse tipo de gráfico, então nós temos que deixar ele pré-programado, pré-organizado, certo? Então você vai ter o quê? Você pode ter um arquivo padrão, um arquivo modelo que você já vai organizar, todo estruturado para poder deixar no ponto. Você pode criar o seu próprio template, tá bom? O seu próprio arquivo modelo. Então, no caso do Writer, do Calc e do Impress, se você quiser criar um template, se você quiser criar um arquivo modelo, tá bom? Esse arquivo modelo vai ter como extensão o ponto .ots, tá bom? E nós não podemos deixar de citar aqui, de destacar a extensão .xls, tá certo? E a .xlsx, que são extensões padrões não do Calc, mas são extensões padrões do pacote da Microsoft Word, tá bom? Que mesmo que na sua prova não cobre Microsoft Word, o programa Microsoft Office, na sua planilha Excel, mesmo que o seu concurso não cobre, tá bom? Esse programa de modo específico, mas o Calc, gafanhotinho, fica atento, o Calc ele é compatível com as extensões do Excel, ele tem compatibilidade, então é totalmente possível que venha na sua prova perguntando, certo? Ou afirmando que o XLS e o XLSX são extensões compatíveis com o Calc. Beleza, aí você pode alegar, professor, mas o XLSX e o XLS são extensões do Excel, não tem nada a ver com o Calc. Tem, não se confunda. Assim como o Excel é compatível com o ODS, o Calc também é compatível com o XLS e o XLSX. Então você tem que entender que essas extensões podem ser cobradas na sua prova sem problema algum, mesmo que na sua prova não venha lá previsto onde está o conteúdo de Excel, tá bom? Vamos avançar aqui. Extensões, né? Uma observação muito grande, certo? Por quê? Porque normalmente no Word, no Excel e no PowerPoint, o usuário ele tem a possibilidade de salvar aquele arquivo que ele está ali editando, ele tem a possibilidade de salvar no formato PDF, com extensão tipo PDF, tá bom? Ele não tem, em hipótese alguma, essa possibilidade no Writer, no Calc e no Impress. E nós estamos falando aqui agora no Calc de modo mais específico, mas ele não tem essa possibilidade. O usuário que vai estar trabalhando com a planilha Calc, ele vai ter a possibilidade de exportar, olha só, exportar como PDF, tá bom? Como fazer isso? Ele vai ter que ir até o menu arquivo, certo? Opa, tá aqui, ó, menu arquivo, ele tem que vir até o menu arquivo, certo? Quando abrir a lista do menu arquivo, lá naquela listagem vai ter a opção exportar e exportar como PDF. Quando o usuário, inclusive está aqui, ó, essa janelazinha bem aqui, por mais que possa variar um pouquinho na questão do design, tá bom? Mas a janela normalmente segue esse mesmo padrão aí, certo? Exportar e exportar como PDF e dependendo da versão, a questão de visualização no navegador da web. E sim, você tem a opção de enviar por e-mail, certo? Enviar para a nuvem, outros detalhes a mais aí. Mas o exportar como PDF vai abrir para você uma janela aonde você pode determinar as configurações que você vai utilizar para exportar aquele arquivo para o formato PDF. Olha só, uma das mais importantes é o que? É a definição do nível de qualidade, ó, compensação JPEG da qualidade. Lembrando que por mais que tenha essa ideia do JPEG, que é uma extensão de imagem, mas você vai estar criando um arquivo de leitura de texto, um arquivo do tipo PDF, tá bom? Então não é que você vá salvar, você vai exportar para PDF, tá certo? Então você vai exportar para PDF, vai abrir essa janela. Se já estiver de acordo, você pode até aumentar ou diminuir a qualidade das imagens, da visualização, né, dos caracteres do seu arquivo, e você vai exportar, e assim você cria, certo, uma versão em PDF daquele arquivo que você está editando. Então, isso já foi o objeto de prova e pode voltar a ser. O programa Calc, assim como os outros programas no pacote LibreOffice e Apache OpenOffice, não salvam em PDF, eles exportam para PDF, tá bom? Anote aí e vamos para a próxima. Estrutura básica das planilhas. Olha só, as planilhas nada mais são do que conjuntos, certo? Um conglomerado de linhas e colunas, certo? Formando nesses seus encontros as células, tá bom?
E essas células, elas são identificadas de acordo com a linha e a coluna a qual cada um pertence. E ao contrário do imaginário popular, as colunas e as linhas não são infinitas, né? Não é igual ao Buzz Lightyear, não é o infinito e além, não é, certo? Seguinte, nós temos atualmente um total de 1.048.576 linhas disponíveis nas planilhas de apresentação, certo? Nas planilhas, nos editores de planilha. E um total de 1.024 colunas. Lembrando que as linhas são identificadas através de números, tá bom? Olha só, igual vocês podem acompanhar aqui na imagem, ó, 1, 2, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, 5, tá certo? Ó, as linhas são organizadas em forma numérica. Professor, então vai até qual linha? Ó, vai até a linha 1.048.576. Professor, quando eu tenho um problema e eu apago uma linha, quer dizer que vai diminuir uma linha aqui, vai ficar 1.048.575? Não. Apenas vai ser aquela linha que você apagou, vai ser empurrada para baixo, mas ele vai sempre ter a mesma quantidade de linhas, tá bom? Com relação às colunas, a mesma coisa. Se você apagar uma coluna, ela apenas vai ser colocada, ela vai ser reorganizada na questão da ordem, tá bom? Vai puxar uma coluna que você apagou, vai puxar e vai acrescentar lá, sendo o mesmo quantitativo. Não aumenta nem diminui a quantidade de colunas, tá bom? Lembrando que as colunas são organizadas de forma alfabética, começando na letra A, indo até a letra Z, e depois que termina, que é a letra Z, nós sabemos que é a última letra do nosso alfabeto, começa no formato AA, AB, e assim vai até o AZ, tá bom? Aí quando terminou o AZ, aí começa BA, BB e assim vai, certo? BC, BD, ok? Até chegar à linha, a coluna 1024, que vai ocupar a nomenclatura de AMJ, ok? Então, você vai ter o que? Na estrutura básica, você vai ter linhas e colunas organizadas em células. As células são nomeadas, são identificadas, são endereçadas, é tudo sinônimo, apresentando-se primeiro a coluna a qual ela pertence e depois a linha. No meu caso aqui, no nosso exemplo, nossa imagem, ó, essa célula aqui é a célula A1. Nós tivéssemos bem aqui, ó, onde eu estou marcando agora aqui, ó, opa, deixa eu apagar isso aqui. Se nós estivéssemos nessa célula aqui, ó, certo? Nós temos que olhar a coluna e a linha a qual pertence. Olha só, coluna C, linha 4, então essa célula aqui é a C4, ok? Espero que tenha dado para entender, mas qualquer dúvida pode chamar. Agora vamos continuar aqui, certo? As células de absorção, também conhecidas como células de resultado, são aquelas que apresentam o resultado de algum cálculo. Olha só, lembrando que a coluna, aliás, o editor de planilha, ele é um programa onde você vai poder prioritariamente realizar cálculos. Claro que você pode fazer muitas outras coisas, mas normalmente você trabalha com cálculos dentro dos editores de planilha, tá bom? E como é que você define que uma célula, ela é uma célula de resultados? Ela é uma célula aonde vai ser apresentado um resultado, ou como também pode ser chamado, como é que você define que aquela célula vai ser chamada de célula de absorção? É aquela célula que vai absorver o cálculo que você definiu na sua fórmula, tá bom? E apresentar o resultado, tá bom? É nessa célula que vai ser chamada de absorção que você vai ter o resultado de todo o cálculo que você definiu, certo? Na fórmula que você digitou lá dentro daquela célula, tá bom? E como caracteres que definem que aquela célula é ou não uma célula de absorção, o que nós temos? O sinal de igualdade, que é o mais comum, certo? O sinal de mais e o sinal de menos, que também podem ser usados, mas tem um detalhe muito importante aqui, porque quando você usa o sinal de igualdade, que é o padrão, você já vai fazer o quê? Igual 5 mais 5 igual a 10. Já se subentende que esse 5 aqui é positivo, afinal não tem um sinal negativo antecedendo, e esse 5 aqui na sequência também é positivo, então é 5 positivo mais 5 positivo, igual a 10. Aqui, na segunda opção da letra mais, do caractere mais, você pode iniciar, não é obrigatório você iniciar com o sinal de mais, mas na hora que você digitar isso aqui na sua célula, ó, mais 5 mais 5, o que é que o programa vai entender de modo automático? Que aquele primeiro mais, certo, está indicando que aquele 5 ali é um 5 positivo que você quer somar com o da sequência. E o próprio programa vai automaticamente entender que você quer fazer uma soma
e vai acrescentar de modo automático, mais uma vez, eu só destacando isso, de modo automático, ele vai acrescentar um sinal de igualdade, tá bom? Então, o sistema vai reconhecer que você quer usar aquela célula ali como uma célula de absorção. No entanto, por mais que você não esteja usando ali o sinal de igualdade, esteja usando a princípio o sinal de mais, o próprio sistema vai fazer essa conversão. Vai entender que aquele primeiro 5 é um 5 positivo e já vai fazer a conversão. No terceiro caso aqui, é um sinal negativo. Você pode começar com um sinal negativo? Pode, mas o sistema vai reconhecer automaticamente que esse primeiro número aqui, ó, o 5, ele é um valor negativo, ele vai ter um valor negativo, e o próprio sistema vai transformar, tá certo? O local onde está o primeiro sinal de menos em um sinal de igualdade, e vai transformar também, deixar bem claro que aquele 5 é um 5 negativo, certo? Então, 5 menos 5, certo? Olha, aliás, menos 5, acho que eu até errei aqui na conta, né? Porque sinais iguais soma e dá o sinal do maior, né? Acho que daria menos 5 aqui, não sei, agora bem perdoem aí o erro matemático, né? Desculpa, tá bom? Mas eu acho que aqui seria menos 10, soma e dá o sinal do maior, seria menos 10 aqui o resultado, tá bom? Eu coloquei aí um 0, perdão, tá bom? Mas se aqui fosse mais, ó, sinal de mais, aí sim já daria um 0. Por quê? Porque esse 5 aqui ficaria um 5 negativo, certo? Mais um 5. 5 negativo mais 5 positivo, certo? Um vai complementar o outro e vai acabar dando um 0. Ok? Então, células de absorção são aquelas células que vão absorver o resultado da forma que você digitou, tá bom? E você pode iniciar essas células de absorção utilizando tanto o sinal de igualdade, como o sinal de mais, como o sinal de menos, tá bom? Vamos avançar. Alguns operadores aqui. O que são os operadores? São caracteres diversos usados pelo Calc para que ele possa realizar diversas funções pré-definidas. Vamos ver aqui exemplos dessas funções. Você vai ter operadores aritméticos, certo? Sobre os operadores aritméticos, assim como sobre células de absorção, a maioria das perguntas é direta, mas as pegadinhas são colocadas na matemática destes operadores, ou seja, as regras de prioridade de operadores devem ser observadas para que não seja realizado um cálculo errado. Então, ao que mais você tem que ficar atento nos operadores do tipo aritmético é a ordem de precedência deles, tá bom? A ordem de prioridade, ou ordem de precedência. Por quê? Porque se você lembra da matemática que você estudou aí com a sua professora, você deve lembrar que existem alguns operadores aritméticos na matemática que têm que ser resolvidos antes de outros, tá bom? E essa mesma regra se aplica ao Excel, seguindo o mesmo padrão da matemática. Então, olha só, você tem aqui o sinal de parêntese, aquela regra básica. Por mais que você tenha uma fórmula muito grande, mas se tiver parênteses, responde primeiro o que está entre parênteses para depois colocar ele para fora. Então, prioridade, resolve-se tudo que está entre parênteses. Depois, todas as porcentagens. Depois, todas as potenciações. Para quem não lembra o que é potenciação, será que é 2 elevado ao quadrado, 5 elevado ao cubo, né? Potência, que é representado no Excel pelo sinalzinho aqui, ó, pelo acento circunflexo, tá bom? Aí nós temos aqui algumas peculiaridades: divisão e multiplicação, certo? E soma e subtração. Não existe esse negócio de sempre ser primeiro multiplicação, depois divisão, ou primeiro divisão, depois multiplicação, primeiro soma, depois subtração. Não existe. Tem que observar o que aparece primeiro da esquerda para a direita, tá bom? Vamos supor que você tenha numa fórmula as 4 operações, não tem nenhum parênteses, só as 4 operações: uma divisão, uma multiplicação, uma subtração e uma soma. Você vai responder primeiro quem? Certo? Primeiro você vai responder as divisões e as multiplicações, certo? Quem aparece primeiro da esquerda para a direita? É só olhar do sinal de igualdade, ó, o sinal de igualdade está bem aqui. Do sinal de igualdade para frente, quem aparece primeiro? Professor, aparece primeiro a multiplicação, aí depois é que aparece a divisão. Então você responde primeiro a multiplicação, é quem aparece primeiro da esquerda para a direita. Resolveu todas as divisões e todas as multiplicações, certo? Nessa ordem, quem aparece primeiro da esquerda para a direita, aí você vai para a soma e subtração, seguindo o mesmo padrão.
quem aparece primeiro, da esquerda para a direita. Professor, primeiro aparece a subtração, mas tem uma soma na frente, depois. Eu não tenho que resolver primeiro a soma, não? Não. Primeiro você vai responder quem primeiro aparece, da esquerda para a direita, tá bom? Vamos lá. Então, como operadores aritméticos, nós temos esses aqui, que eu acabei de apresentar a vocês. Operadores de texto, vamos lá. No Calc, o que é que nós temos aqui como operador de texto? O Ezinho comercial, tá bom? Para você poder unir, lembrando que você não vai somar, você vai unir dois elementos de duas células diferentes. Veja que nesse caso, ó, na célula A1 nós temos o 3, e na célula B1 temos o 4. E na célula C3 nós temos 43, certo? O que foi que eu fiz? Olha só aqui, ó, na barra de apresentação aqui, certo? Na barra de absorção, que aí nós temos. Eu coloquei o B1, que é 4, o símbolozinho de operador de texto, que é o E comercial, e o A1, certo? Que é 3. O que vai acontecer? Vai juntar. Ele não vai somar, ele vai apenas juntar. Ele vai entender que você quer criar uma célula com informação de texto. Ele vai apenas juntar aqueles dois caracteres, certo? Que estão nas colunas, que estão nas células que você referenciou. Tá bom? Ele vai juntar. Professor, eu não quero juntar, certo? Eu quero deixar, às vezes não é um número que eu quero transformar, eu quero colocar um nome. Na célula A1 tem o nome do senhor, Carlos Helder, e na célula A2 tem Torcati, que é seu sobrenome. Se eu colocar na célula C1 Carlos Helder, aliás, se eu colocar na célula C1 A1, que vai ter Carlos Helder, o E comercial, e B1, que vai ter Torcati, o que vai aparecer? Vai aparecer Carlos Helder, Torcati, tudo junto, colado, emendado. Agora, se você fizer assim, ó, colocar o A1, aqui, o A1, aí o Ezinho comercial, galera, vocês sabem fazer esse comercial não, eu nunca acerto fazer ele, mas aqui pelo computador. Vamos lá, o A1 mais o E comercial, aí aspas, um espaço da barra de espaço, tá bom? Aspas de novo, o E comercial, aí ó, B1. O que vai aparecer? Vai aparecer Carlos Helder, espaço, Torcati, tá bom? Então você pode fazer desse jeito. Veja aqui nos exemplos seguintes, quase não sai, o que é que nós temos? Temos, ó, A, B, C, D. Aí aqui, ó, eu apliquei célula A1, E comercial, célula B2, A2, E comercial, célula B2. Aí apareceu A, B, C, D. Tá bom? Se eu quiser deixar isso aqui separado, ó, era só ter digitado o quê? A2, E comercial, aspas, espaço, aspas, E comercial, B2. Tá bom? Isso ia ficar separado. Então, operador de texto, ok? Próximo operador de comparação. Vamos só fechar isso aqui, encerrar nosso vídeo e continuar na próxima aula. Vamos lá. Operador de comparação, pessoal, são o quê? Eles são usados com mais frequência em funções condicionais. Vamos ver muito em função se, soma se, certo? Função continuum, podemos ver, tá bom? Por aí afora. Para determinar itens a serem analisados ou a veracidade ou falsidade de alguma afirmativa. Exemplos de operadores de comparação: o menor que, maior que, igualdade, menor que ou igual, maior que ou igual e diferente, tá bom? Que eles vão ser usados em células, em fórmulas condicionais, e o local, a posição vai depender sempre da sintaxe daquela forma. Quando nós formos responder alguns exemplos de funções, eu vou conseguir explicar isso melhor para vocês. Mas por hora, o que nós temos é isso, tá bom? Vimos aqui até os operadores de comparação e na próxima aula vamos continuar. Valeu!